Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar então da análise técnica e análise fundamentalista. Vamos diferenciar o que seria isso, como que isso é utilizado, qual que é mais vantajoso aí para quem é investidor de longo prazo, ok? Então vamos iniciar aqui pela análise técnica. O que seria análise técnica? Ele é o estudo dos movimentos do mercado, principalmente pelo uso de gráficos. Tá? Então você pode utilizar o livro de ofertas da empresa, da ação, tá? Que está sendo negociado. Você pode verificar quantas pessoas estão comprando, quantas estão vendendo, e estudar os gráficos, mas geralmente é os gráficos. Lá nos gráficos você faz uma baita de uma análise ali, coloca vários indicadores e você tenta traçar tendências. Qual que é o propósito? É de prever as futuras tendências no preço. Então, o propósito é prever as futuras tendências no preço. Como assim? É você tentar traçar retas, curvas ali no gráfico, usar indicadores para você tentar prever aonde que o preço vai parar, né? Será que ele vai subir até aqui ou vai cair até aqui? O que vai acontecer com o preço? É isso que nós vamos tentar identificar através de uma análise técnica, tá? E logo, o objetivo da análise técnica é um investimento de curto a médio prazo, geralmente curtíssimo prazo, muitas vezes até no dia, que a gente chama aí de day trade. Então, exemplificando aqui, ó, nós temos ali a formação de um triângulo, né, um triângulo ascendente. É uma figura que é chamado ali na parte de análise técnica, onde, olha como que a teoria é muito bonita, mas será que na prática funciona bem assim? É isso que eu quero saber também, tá? Que eu só estou comentando a teoria. Mas olha só, na teoria, olha como que é bonito isso. Vou tentar usar o mouse aqui para ficar um pouco melhor. Então aqui a gente tem uma resistência, porque ó, a gente observa o seguinte, ó, o preço está subindo, bateu na resistência, a galera vendeu muito, porque sabe que é um preço alto do ativo, aí realizou o lucro, caiu aqui. Aí ficou barato, a galera voltou a comprar, bateu aqui, vendeu, caiu aqui de volta. O pessoal comprando, jogou o preço lá para cima, chegou próximo da resistência, vendeu, preço cai de volta. Opa, cadê o mouse? Está aqui. Preço cai de volta e vai batendo aqui, ó, vai batendo, né? É como se fosse uma martelada, né? Tá dando um soco na parede ali, até que chega uma hora e buf, rompeu. Aí o preço dispara, certo? Então, isso aqui é uma característica da análise técnica, uma figura recorrente, onde geralmente quando acontece isso, o preço rompe e sobe. Isso conforme a análise técnica, tá? Mas será que isso funciona, né? Eu mesmo, quando eu conheci o mercado financeiro, o que me encantou foi isso. Eu sou engenheiro, gosto muito de gráficos, e olhar para algo desse tipo parecia ser encantador, né? Caramba, se eu encontrar o local ideal de compra e venda, eu vou ficar rico, né? Porque eu sei que vai subir, então eu vou comprar, quando subir eu vendo, pronto, né? Vou ganhar muito dinheiro assim. Então, isso chama a atenção de muita gente. Então, anos e anos atrás, o que me chamou a atenção foi isso. Eu estudei análise técnica para tentar fazer esse tipo de movimento. Só que aí, ao estudar, eu verifiquei que a tendência de acerto era na casa assim, de 56%. Se eu não me engano, até essa figura aqui, ela tem um índice alto de acerto, que se eu não me engano, tá? Posso estar enganado aqui, terei que confirmar isso. Eu li um livro muito bom quanto a isso, que é até o melhor livro que a gente tem, está até aqui na minha frente, que é considerado do melhor livro brasileiro, do Flávio Lemos, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Esse livro, ele é muito bom, tá? Mas quando eu cheguei na parte ali de figuras, eu fiquei triste. Fiquei triste porque quando eu jogo uma moeda para cima, a chance de dar cara é 50% e a chance de dar coroa também é 50%. Eu não preciso fazer nenhuma conta ali, nenhuma estatística para tentar adivinhar, né? A metade das vezes eu vou errar, a metade das vezes eu vou acertar. E você faz todo esse estudo aqui para metade das vezes você acertar e a metade das vezes você errar, né? Para mim não faz muito sentido isso.
né? Imagine eu como engenheiro, né, vou fazer um projeto lá e a metade das vezes vou acertar, a metade das vezes vou errar. Não, eu tenho que acertar pelo menos 99% das vezes, né? E então é algo meio assustador, foi para mim isso daqui. Aí nisso que eu fui estudar e entendi que existe um outro tipo de análise, a qual eu vou mencionar para vocês. Eu nem cheguei a colocar análise técnica em prática, né? Eu parei, sinceramente, quando eu cheguei mais ou menos à metade do livro, que cheguei nessa parte ali, eu parei de estudar, né? Eu tentei fazer algumas simulações ali e já vi que, por exemplo, várias vezes um triângulo desse está batendo ali para romper e vai subir e cair o preço. Então não faz muito sentido. Então é algo muito aleatório, né? Que aí quando a gente vai estudando sobre o mercado financeiro, a gente entende que não dá para prever o preço, não tem chance alguma de prever o preço, né? As pessoas dizem que conseguem prever o preço, quem faz análise técnica, principalmente tem muita gente hoje querendo ganhar dinheiro porque isso encanta as pessoas, né? Falar que você pode investir em R$100 e transformar isso em milhões, então muita gente acaba comprando cursos, pessoas tentando vender cursos para iludir algo. Tá? Então tem que ter muito cuidado, porque a gente tem traders sérios que usam da análise técnica na ideia de entrada e saída, tá? Mas não tem, é possível ganhar dinheiro com isso, até que é possível, só que não é algo com uma ilusão imaginária ali, como é passado nas redes sociais. Então tenha muita atenção quanto a isso, certo? Eu acredito que se você está vendo esse curso, você até não quer nem saber de análise técnica, tá? Porque o objetivo aqui, quando a gente investe para longo prazo, para que eu quero saber de movimentos aleatórios de curto prazo? Tá? Se eu for comprar um ativo daqui a 10 anos, ele vai ter multiplicado por 10 vezes. Então, se eu paguei R$1 nele hoje ou R$1,50, né, tanto faz. Lá para frente vai estar valendo 10, 11, 12 reais. Né? Então, pouco importa isso para quem investe de longo prazo. Encontrar ali frações de diferença de valores, certo? E aí a gente tem um estudo interessante da FGV, né, conceituada da FGV. O que ela fez lá? Olha o título, Day Trade é cassino. Day Trade é a pessoa que compra e vende no mesmo dia. Muito mais sorte do que técnica, diz pesquisador. Por quê? Olha só, as primeiras linhas aqui, talvez seja meio claro, mas vou ler só essa parte aqui. Estudo mostrou que 97% das pessoas que especulam na bolsa perdem dinheiro. Olha só, hein? A cada 100 pessoas, 97 perde dinheiro. Tá? E quem ganha leva menos de R$300 por dia, né? Porque você vê a galera vendendo curso aí, ganha fácil R$10.000 por mês com day trade. Será? O estudo está mostrando aqui, né? O estudo está mostrando que ainda dessas parcelas que ganha, a maioria leva menos do que R$300 por dia. Então, dê uma estudada, dê uma lida nesse artigo aqui, muito interessante, porque pegou dados da própria B3. A B3 forneceu dados para a FGV e eles avaliaram caso a caso para chegar a esta conclusão desse estudo. Estudo muito bom, para tentar alertar as pessoas quanto a isso, que não existe fórmula mágica no mercado financeiro, ficar rico de um dia para o outro, não, né? E aí outro fundamento aqui, se a maioria das pessoas perdem dinheiro com day trade, e eu sei que a maioria das pessoas ganham dinheiro no longo prazo, inclusive há um levantamento ali onde você pega as principais bolsas de valores do mundo. Quando você olha, por exemplo, a quantidade de vezes que caiu ou subiu, quando você olha em dias, por exemplo, sei lá, é mais ou menos essa proporção. Metade dos dias em um ano a bolsa sobe e metade cai. Quando você olha isso para meses e você olha numa janela de vários meses, a maior parcela é de alta, então sei lá, 60% subiu e 40% caiu. Quando você olha décadas, quase todas as ações subiram, incrível isso. Então se você olha numa janela de 10 anos, quase todas as ações subiram, ou seja, você não perdeu dinheiro, né? Então, se eu sei que é só eu escolher boas empresas e seguir um bom método que eu vou acabar ganhando dinheiro na Bolsa de Valores no longo prazo, para que eu vou inventar a moda de querer ficar rico no dia para a noite? Né? Se eu quero ficar rico do dia para a noite, eu vou procurar abrir um negócio, vou procurar empreender, tá? E não ficar especulando o mercado financeiro. Essa é a minha visão. Tá? E se você acredita que a análise técnica pode te dar dinheiro no curto prazo, tá? Eu não vou discordar de você. Mas se eu fosse você, eu refletiria um pouco tudo isso que eu estou comentando aqui agora e faça seus testes, né? Eu conheço gente que já comprou cursos aí dos maiores
os melhores cursos, né, de análise técnica, ficou pagando uma sala de treinamento lá ao vivo meses e abandonou, porque viu que isso não dava dinheiro. O cara comprou um curso caro, ficou pagando coisa assim de 500 a 1.000 reais por mês para participar de uma sala, ficou meses e desistiu. Né? Coisa que eu já falava com ele antes dele começar, né? Que é muito provável que isso vai acontecer. Vai ter gente que vai ganhar dinheiro? Vai, como o estudo mostra. O estudo mostra que tem gente que ganha dinheiro aqui. Tem gente que ganha ali coisa de, eu acho que tem um trader que conseguiu ganhar uma média de 50 mil reais por mês. Um só, de uma pancada que foi estudado, né? Dê uma lida nesse estudo aqui, é muito legal. Tá? Então, ou seja, tem como ganhar dinheiro? Tem, mas a probabilidade é baixíssima. Você tem que ser muito bom, você tem que desenvolver uma técnica que a prova de bala e com uma análise de risco muito boa, né? Que a gente fala colocar o stop. Né? Então, se o preço atingir uma parte ali, vende automaticamente. Tá? Então, tenha muita cautela quanto a isso, para você não ser iludido e querer ir para o lado mais fácil e perder dinheiro. Tá? Então, fica essa dica aqui, tá? Que deixe claro, eu sou contra a análise técnica para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, mas eu também respeito as pessoas que trabalham de forma profissional com isso, né? Como, por exemplo, um broker de uma corretora, ele vai estar olhando o preço lá, ele não pode sair comprando de qualquer jeito. Às vezes ele vai entrar com uma ordem de um institucional de, sei lá, 10 milhões de reais em uma ação. Ele não pode sair comprando igual um louco, ele tem estratégias ali, ele pode saber um grande vendedor que poderia vender e já entrar em contato com ele para ver se já fecha um acordo, tá? Então, também tem isso, ele faz uma análise técnica quanto a isso, para ver o volume de negociação naquele momento ali, para ver se ele consegue realizar as negociações de 10 milhões de reais que ele precisa fazer. Então a análise técnica ajuda muito esses camaradas a conseguir realizarem o melhor preço médio de compra. Tá? Então eu respeito muito essas pessoas que trabalham profissionalmente com essas ferramentas. Tá? E discrimino muito as pessoas que tentam vender promessas de ficar milionário de um dia para a noite, vendendo cursos aí de day trade que a gente sabe que não vai funcionar. Tá? Mas enfim, né? Eu só queria deixar essa alerta aí. E outra coisa, na minha concepção, o que altera muito o preço do ativo não é... imagine lá os day traders olhando ali para um gráfico como esse, vou até voltar aqui, né? E eles falam, opa, tá na hora de comprar aqui, todo mundo vai comprando, beleza? Imagine isso. E aí tem lá o investidor institucional com 10 milhões de reais para vender. Tem lá o pessoal do day trade comprando R$1.000, outro comprando 5, outro entrando em 20 mil, né? E o investidor institucional decide nesse momento vender 10 milhões dessa empresa. Porque ele não está nem aí como é que está o gráfico, ele só quer vender, né? Ele tem essa posição, ele vai vender. Tá? Porque ele vai tirar o dinheiro do Brasil, vai levar lá para o exterior, ou sei lá, qualquer outra coisa. Ele não, por exemplo, eu não abro o gráfico na hora de comprar. Eu não abro, né? Eu não olho isso aqui, o gráfico de minutos, porque como a gente vê isso aqui, oscilações de minutos, né? Então, eu não abro o gráfico para comprar, e esses investidores, boa parte deles também não. Então, eles vão lá, vão realizar a ordem dele. Se você estiver comprando ali, pouco importa, cara, ele vai jogar o preço lá para baixo. É muita grana que ele está vendendo. Né? Então, esses caras que vão movimentar o mercado financeiro e os resultados da empresa, obviamente, né? O quanto que a empresa está entregando de resultado. Não é o day trade que está lá comprando aqui porque viu que o preço vai subir, não é isso, é os grandes investidores, certo? Então, tenha muita cautela quanto a isso. Então, vamos lá. Ó. E aí a gente tem o que a gente chama de análise fundamentalista, que é o que a gente vai focar em todo esse curso aqui. O foco é em análise fundamentalista. E é o que eu utilizo e é que os maiores investidores da história utilizam. Não tem nenhum investidor, grande investidor na Bolsa de Valores, dos maiores investidores do mundo que utilizam análise técnica como seu fundamento. Eles podem até olhar alguns aspectos da análise técnica, mas não é a análise técnica que eles utilizam ali para tomada de decisão, e sim análise fundamentalista. Eles podem olhar somente quando às vezes tem, como eu comentei, né, tem um grande volume de dinheiro, eles só querem ver se o mercado vai comportar isso. Então ele tem que fazer uma análise técnica ali antes de abrir ou sair da sua posição. E o que consiste a análise fundamentalista? Ela utiliza de relatórios periodicamente divulgados pelas empresas, demonstrações financeiras e outros documentos sobre a saúde financeira da companhia. As empresas são obrigadas, as empresas listadas na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a divulgar os seus resultados por trimestre. Então, a cada 3 meses,
os resultados são divulgados. Então, 4 vezes por ano, a gente tem lá as divulgações dos resultados das companhias que são listadas na Bolsa de Valores, que são chamadas aí as companhias de capital aberto. E aí veja, então, o que consiste a análise fundamentalista? É você entender como que a empresa funciona, é você verificar a saúde financeira da empresa para tomar uma decisão de investimento. É para isso que serve a análise fundamentalista, né? Uma coisa que eu comento, um amigo meu quer abrir uma padaria aqui no bairro, e ele me chama, ele fala, olha, ele já é dono de uma padaria, ele chega aqui para mim, imagine que ele está fazendo isso para você, chega aí para você e fala assim, olha, eu vou abrir uma padaria aqui, vou gastar 200 mil reais, eu entro com 100 mil, você entra com 100 mil, topa? O que você vai falar? Você vai querer analisar um negócio, você não vai tomar uma decisão assim, de um dia para o outro, você vai estudar. Você vai chegar para ele e vai falar, deixa eu ver como que é os números aí da sua atual padaria, vamos ver se o negócio é lucrativo mesmo. Aí você vai lá e vê, vende tantos pães por dia, tantos produtos, né, faturamento diário é tanto, tem uma projeção de crescimento de tanto, as despesas são tantas, então o lucro líquido é tanto, né? Você consegue ir verificando isso e aí você verifica, então uma padaria de 200 mil reais, ela pode me proporcionar ali, ela vai render um lucro de 10 mil por mês, por exemplo. Né? Então a metade seria dele, a metade seria meu, 5 mil por mês. Será que vale a pena eu colocar 100 mil reais para ganhar 5 mil por mês? Essa é a análise que você tem que fazer. Então, no mundo dos investimentos, a gente tenta usar análise fundamentalista para chegar a essa conclusão. Verificar se o negócio é lucrativo, se ele está com endividamento saudável, se ele tem uma boa projeção de crescimento, margens de lucro boas. Então, tudo isso a gente tenta analisar antes de realizar uma compra. Tá? Então a gente tem que sempre verificar esses indicadores. E aí qual que é o propósito? O propósito é precificar da melhor forma possível qual seria o valor justo da empresa em questão. Então a gente utiliza a análise fundamentalista para verificar se o valor da empresa está próximo do preço dela. Se estiver próximo, está algo interessante de comprar. Agora imagine que o preço da empresa está muito alto perto do valor dela, então não vale a pena comprar, ela está caro. Da mesma forma que o valor está muito alto e o preço está baixo, então tem que comprar muito, né? Então a gente tenta fazer isso através da análise fundamentalista, verificar se a empresa de fato ela tem um valor ali, né? Então se ela for uma empresa com bom valor, vale a pena você estar comprando ela. Então todo o estudo ele vai ser baseado nisso. E aí o foco, obviamente, é no médio a longo prazo, né? Porque imagine lá, posso até citar aqui pessoalmente, eu investi na Klabin, primeira vez, acho que foi em 2019, se eu não me engano, né? O ciclo de commodity estava muito baixo e eu vi um momento bom de entrar ali, que geralmente quando o ciclo de commodity está baixo, né, o preço da tonelada de celulose ele estava baixo. Em algum momento ele vai aumentar, e se ele aumenta, sei lá, 50%, a companhia ela passa a ter uma receita de 50% a mais, apenas pela valorização do preço cotado no exterior da commodity. E além disso eu queria uma empresa mais sólida, então eu estudei muito lá e optei pela Klabin, né? Ela é mais verticalizada, então ela tem uma margem de lucro maior, que a análise fundamentalista permite a gente verificar tudo isso. E a gente vai ver como que faz isso. E aí, uma coisa que me chamou a atenção também foi estudando a empresa, eram os projetos Pumas, que estão entrando agora em 2021 para 2022, que está entrando em todo vapor o projeto Puma, né, onde a empresa vai faturar mais, vai aumentar o faturamento dela, eu acho que em 15%, se eu não me engano, tá? Alguma coisa assim. E o que acontece então? Tudo isso, olha o tempo, de 2019 até esses projetos entrarem em vigor, então 2 anos, 2, 3 anos, tá? Então eu estava comprando algo que eu via que tinha um valor lá atrás, só que pode ser que leve 2, 3, 5 anos até o mercado sentir isso, até a empresa maturar, gerar lucro e mostrar isso nos resultados dela, então leva tempo. Né? Então é muito interessante isso. Então a análise fundamentalista geralmente a gente está focando ali no longo prazo. E além disso, outro ponto interessante, você está aqui Lojas Renner, por exemplo. Lojas Renner, imagine que ela, neste exato momento, ela abriu 30 lojas.
As lojas da loja Renner, se não me engano, são 2 anos de maturação, ou seja, é até os clientes identificarem que tem essa loja lá, irem regularmente, né? Ou seja, até a empresa atingir um pico de lucro que ela deve ter. Tá? Então ela vai levar uns 2 anos até isso acontecer, isso que a gente chama de maturação. Então, imagine que a loja Renner está abrindo aí, dobrou a quantidade de lojas, ela tem 1.000 lojas hoje, dobrou para 2.000 lojas, tá? Ou então a receita dela tende a dobrar, se for pensar em proporcionalmente assim, daqui a 2 anos, quando atingir o pico de maturação, entende? Então é um investimento de longo prazo, você está enxergando isso agora. Opa, então vou comprar porque eu sei que é uma empresa. Claro, você não tem que comprar só por isso, né? Tem que olhar vários indicadores, não é só isso. Mas você viu que a empresa é boa ali e ela vai gerar mais receita, então talvez agora é hora de comprar, para quando todo mundo vê aquela explosão de lucro que a empresa tiver, já vai estar lá no preço dela. O preço dela já vai estar alto e você comprou quando estava lá embaixo, quando ninguém estava vendo isso. Então, isso que é o legal de você investir em valor, é você pegar aquelas empresas que vão ter um bom desenvolvimento ali no decorrer dos anos. Tá? Nada impede você comprar também boas empresas sólidas, por exemplo, uma Coca-Cola, que é uma empresa muito sólida, que ela tende a... Ela já cresceu muito. Então pode ser que ela não venha crescer tanto como antigamente, né? Mas é uma empresa muito sólida, né? Uma empresa que valeria a pena investir se ela tiver adequada ali conforme os indicadores fundamentalistas que você costuma analisar, tá? E aqui, ó, eu tenho um exemplo de análise fundamentalista. A gente vai entrar em vários desses indicadores. Então tem algumas coisinhas ali meio, umas letrinhas, por exemplo, PL, a primeira ali, né? No caso aqui da Petrobras, ó, ticker aqui em cima, ticker PTR4, tá? PL 2,69, tá? Então uma relação preço sobre lucro, a gente vai entender mais para frente. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui? Ó, a gente tem vários indicadores, a gente tem mais ainda do que esses daqui, mas a gente tem vários indicadores, aqui são os principais, onde eu posso olhar, analisar e fazer um filtro e falar, opa, essa empresa é legal, Então, se eu achei essa empresa legal, agora eu vou estudar o processo da empresa. Porque uma coisa é você olhar os números aqui, outra coisa é você entender de fato como que a empresa gera dinheiro na prática. Porque isso aqui é um reflexo do que está acontecendo agora para o passado. Mas será que no futuro vai continuar sendo bom assim? Então, por isso que é importante a gente também entender como que a empresa gera dinheiro, né? Como que é o negócio dela, se é um negócio complicado, fácil, difícil, se tem muitas barreiras de entrada ou não. Enfim, para a gente conseguir tentar identificar se continuará sendo um bom negócio, um negócio lucrativo nos próximos anos também, né? Porque eu não quero comprar o passado da empresa, eu quero comprar o futuro dela, né? Eu quero comprar o que ela vai entregar de resultado para mim no futuro. Afinal, eu quero construir um patrimônio financeiro, então eu vou ficar investindo talvez 10, 20, 30 anos em uma única empresa, né? Vou comprar ela hoje e vou ficar com ela pro resto da minha vida, pode ser que isso aconteça. Tá? Então, é para isso que serve a análise fundamentalista, para você entender que o negócio é lucrativo, tá? Então fica essa lição aqui dessa aula de hoje, né? Entender a análise fundamentalista, entender que existe análise fundamentalista, a gente vai entender como que a gente usa essa análise fundamentalista e verificar que esse é o caminho do investidor de longo prazo. Se você quer ser um investidor de sucesso de longo prazo, foca em estudar contabilidade, análise fundamentalista para escolher boas empresas, né? Então esse é o melhor caminho ali para seguir. E a gente vai ver vários dessas coisas aqui mais para frente, tá? Então, né, finalizou aqui a aula, só tem uma confirmada. Espero você na próxima aula aí. Um abraço e até mais.